Fernando Diniz fala sobre a evolução defensiva, sobre a seleção brasileira está de olho de alguns jogadores do Vasco e a mente aberta. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E o Vascaíno vai acordar feliz, alegre, como tivesse passado a noite com a sua amada, ou qualquer coisa que te deixe feliz, porque o Vasco bateu no Cruzeiro, um dos líderes do campeonato, por 2-0 e pulou na tabela de classificação. Agora está na 10ª posição com 30 pontos. Poderia ter até ficado numa posição melhor, né? Se não tivesse dado mole contra o Ceará, que estava na frente, levou um empate no último lance no jogo, ou até mesmo ter vencido o clássico contra o Flamengo. Mas seja como for, comparando os primeiros jogos com o Fábio Carille, até mesmo com o Fernando Diniz, que tinha jogos que o Vasco jogava bem, mas não traduzia em resultados, tem sido uma revolução muito grande, ainda mais nesse jogo que o Vasco não levou gols. São poucos jogos nessa edição do Brasileirão que o Vasco terminou um jogo sem ser vazado. São muitos poucos jogos. O 0-0 contra o Flamengo no turno, os 3-0 contra o Fortaleza no turno, os 6-0 com o Santos. E agora, a vitória de 2-0 sobre o Cruzeiro. Bom, vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, na regional, que infelizmente a CBF, por superlotação, não aprovou nosso credenciamento. A gente não pôde estar lá para fazer pergunta aos Diniz, mas ele falou sobre o sistema defensivo que dessa vez não foi vazado. Veja. Parabéns pela vitória hoje, sem levar gols. Eu queria a sua análise desse jogo, até falando sobre a transição ofensiva do Cruzeiro, que é bem venenosa. E normalmente, para um veneno, a gente usa o antídoto. Qual foi o seu antídoto para parar a pressão do Cruzeiro, a transição rápida, e conseguir um resultado positivo? Obrigado. Primeiramente, boa noite. O nosso time também tem transição ofensiva boa, né? Mas no fundo era saber que eles têm a transição. Eles têm 12 gols no campeonato de transição ofensiva e 12 de bola parada. É o time que tem, talvez, muito provavelmente, o time que tem mais gols de bola parada e mais gols em transição. Então a gente sabia, a primeira coisa é saber perder a bola e saber, em alguns momentos, parar o jogo e, quando não consegue parar, deixar o jogo mais lento. E quando não nenhuma nem outra coisa, a gente conseguir proteger a profundidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer as coisas, desses 3 itens, a gente conseguiu eliminar as chances do Cruzeiro de atacar a profundidade e de fazer a transição muito rápida. Eu acho que, essa pergunta ainda não veio, mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Estava cheio e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida. E essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais daquilo que... Também falou sobre a dupla de zaga formada por Robert Renan e Cuesta. É uma dupla que tem me impressionado, né? Porque eles jogavam em países diferentes. O Robert Renan estava na Rússia, se eu não me engano. O Cuesta quase que foi para a Rússia, mas se eu não me engano ele estava na Turquia. E parece que eles já jogavam juntos há muitos anos, devido a um entrosamento que eles estão tendo nesses primeiros jogos pelo Vasco. E ele falou sobre a dupla. Veja. Que a gente vai fazer dentro do campo. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Parabéns pela vitória. É falar sobre o setor defensivo. 2 jogadores que vêm se destacando. Carlos Cuesta, 26 anos, e Robert Renan, 21 anos, sabendo que esses jogadores, né,
seleção da Colômbia, o Robert já andou na seleção de base. A leitura de jogo desses dois jogadores, queria que você falasse sobre isso, porque realmente hoje eu vi um jogador, já venho vendo esses jogadores já, sabe, no padrão alto. E sobre o Verratti. O Verratti hoje saiu, ele jogou taticamente. Isso eu queria que você falasse sobre a posição, sobre o jogo tático dele hoje, que foi muito importante, e a torcida apoiando o Verratti na saída do jogo. Obrigado, professor. Eu vou começar pelo final. Eu acho que o Verratti é o nosso capitão, nosso artilheiro, e tem uma conexão muito sólida com a torcida. Ele foi muito importante aqui desde quando ele chegou e continua sendo. E aí eu entro no jogo de hoje. Ele é sempre muito importante. Às vezes o reconhecimento, quando o resultado não vem, a gente quer arrumar um culpado, às vezes acha o culpado errado. Mas o Verratti é um jogador muito importante na parte tática para mim, desde que eu cheguei aqui. Ele cumpre as funções sem a bola com muita precisão, não tem preguiça para fazer, tem saúde para fazer, embora dos seus 30 e alto anos. E ele, de fato, foi muito importante hoje. Muito importante na disputa da bola longa, foi disputa na marcação, na recomposição do time, estava sempre disposto a ajudar em todos os instantes. Então, ele foi muito importante. A outra pergunta que era? Então, com esse daí o Robert, eu acho. Também falou sobre a seleção brasileira. O Rodrigo Caetano, que é o diretor da seleção, esteve lá em São Januário, muito provavelmente para observar alguns jogadores, talvez o Paulo Henrique, talvez o Felipe Coutinho, que mais uma vez teve uma boa apresentação. Ele falou sobre a seleção brasileira está mirando alguns jogadores do Vasco, veja. Certamente tem alguns jogadores no radar da seleção brasileira, porque é muito nítido que os jogadores aprendendo a jogar jogos mais competitivos, jogos grandes e jogar bem, e jogadores têm sido decisivos, tanto na parte da frente e hoje na parte de trás também. Robert Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga. E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta, super jovem, por conta de uma falha num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que teve uma insistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira, e eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção. Também falou sobre a mente aberta, ele falou que não é um jogador, um treinador, desculpe, de uma filosofia só. E ele falou sobre essas modificações que ele faz, que é para ele o que o jogo vai pedir naquela ocasião. Veja. Jogadores para jogar. Não tem, eu vou fazer isso sempre na minha carreira inteira. Quando não der para colocar os melhores, é porque não deu mesmo. Eu não sou cara preso só à posição. Se eu tenho 4 meias que estão brilhando e os atacantes não estão bem, vão jogar 4 meias. O São Paulo, por exemplo, é um time que jogava praticamente 4 meias no ataque durante muito tempo. Eu não tenho essa coisa essa fixação só por causa da posição. Então, assim, eu vou procurar, quando todo mundo voltar e todo mundo estiver bem, vão jogar os melhores, vão entrar aqueles que eu considerar os melhores. Às vezes não encaixa, às vezes de fato você não consegue colocar aqueles que estão melhores, porque tem jogadores que ficam em posições sobrepostas e você não consegue encaixar, que está todo mundo bem. Mas sempre que eu puder, eu vou colocar os melhores para jogar. É isso, galera. Até o segundo tempo da entrevista coletiva de ontem em São Januário. Lembrando que é pela primeira vez na edição 2025 que o Vasco vence 2 vezes seguidas. Quem sabe, quarta-feira contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, seja a terceira, você imaginou? Então é isso, galera. Até o segundo tempo da entrevista coletiva com o Fernando Diniz. Até mais.